Bom dia, gente. Gente, então, olha só, vamos começar falando aos pouquinhos aqui, tá? Até por conta do tempo que a gente tem, tá? Mas, antes de tudo, né, preciso deixar claro que se a gente precisar, né, passar um pouquinho para a gente terminar de explicar, de falar tudo, a gente vai passar, tá bom? E aí, mesmo esquema da semana passada, né? Eu fecho a conversa, na mesma hora eu já abro uma nova, né? Já abro uma sala na mesma hora para a gente continuar, tá? Então, se preciso, se necessário, né? Que acredito que possa ser um pouquinho, tá? A gente vai passar do tempo, né? Dos 40 minutinhos, até por conta de dúvida que vocês venham a ter também, tá? Mas vamos lá então. É, Primeiro de tudo, gente, sinaliza aí para mim no chat se vocês já receberam o roteiro. Vocês já receberam? Vocês já estão com todas as informações? É, Ainda não? Tá, mas vocês vão receber, né? De qualquer jeito. Vocês vão receber isso aí o mais rápido possível. Tá, mas vocês sabem que semana que vem, né? Vão ser as avaliações. Ah, só recebeu de biologia por enquanto. Tá. Mas beleza, vocês estão cientes, né? Na semana que vem a gente vai ter a nossa primeira avaliação. E aí, o seguinte, então vamos lá. É, a avaliação, como vocês é, é, provavelmente já estão cientes, né? Elas vão ocorrer, né? é, de forma online, né? De forma à distância, de forma não presencial, porque não tem como, né? Nesse momento, é, estar presencialmente. E aí, gente, se é uma avaliação que ela é à distância, tá? Ela vai ser naturalmente uma avaliação com consulta. E aí foi, foi criado, né, esse roteiro com consulta para facilitar, né, para ajudar vocês, né, na hora da realização, na confecção da prova, né, e obviamente a estudar também, né, antes, né, porque não adianta achar que vou olhar isso na hora aqui e vou conseguir. Nem sempre é assim, né, gente? Então, assim, foi criado um roteiro, né, para vocês consultarem e estudarem a partir de então, né, para vocês realizarem, para vocês conseguirem fazer a avaliação de vocês, tá? É, Na disciplina de história, pelo menos, vocês vão encontrar 5 questões minhas, tá? Então, vocês vão ter 5 questões minhas, apenas 5, tá? Porque eu divido a disciplina com o Renan. E aí, é, vocês provavelmente já ouviram, né, de que as avaliações elas vão constar do módulo 1, né, ao 7. Né? Lembro que alguém até tinha perguntado, né, se seria do 1 ao 7, não sei se foi no segundo ou se foi no terceiro ano que tinha me perguntado. Sim, beleza, mas repara só, eu só vou ter 5 questões. Então, obviamente, né, eu não coloquei os 7 módulos por a gente ter apenas 5 questões, tá? E aí, aqui a gente vai falar sobre cada um dos módulos, né, e o que, de certa forma, eu devo, né? Eu devo não, vocês devem, né, aprender para conseguirem realizar isso, tá? Então a gente vai falar cada um, né, tema de estudo, onde você vai encontrar e o que você deve entender, o que você deve compreender, tá? Em relação a cada um desses.
Lembrando aqui, olha só, quais foram os módulos que eu coloquei? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 5 e o módulo 6, tá? Então, o que que a gente vai observar? Que, com exceção do módulo 6, todos os outros conteúdos foram trabalhados em sala de aula, tá? Então, pode ser, né, que tenha slides sobre, tá? Só que repara, os slides, né, eram aqueles slides que eu fazia com vocês que não tinham todas as informações. Por quê? Né? Eu colocava algumas coisas para vocês copiarem deles e o resto a gente falava em sala e vocês copiavam, né? Então, assim, a maior parte do conteúdo, né, em relação a esses módulos até o 5, esses conteúdos estão no caderno, né? Então, assim, vocês vão olhar do 1 ao 5 muito mais, né, caderno e apostila que estão lá, do que um PowerPoint, tá? Já no 6, já é totalmente contrário. No 6 a gente já estava nas aulas à distância, né? Nas aulas aqui online, e então já tem no Escola Web ele completinho, com tudo aquilo que a gente falou, tá? Então é isso, inicialmente. Agora vamos lá partir, né, para os temas de fato, tá? Gente, existe alguma dúvida por enquanto ou não? Né? Alguma dúvida que já vem de antes? Nenhuma? Então vamos lá, é o seguinte, olha aqui. O primeiro tema que eu coloquei ali é os Estados Unidos no século XIX, a conquista do Oeste e a Guerra de Secessão, tá? Onde vocês vão consultar em relação a esse tema. Então tá ali, ó, a apostila capítulo 1, tá? Os exercícios da apostila no capítulo 1, vocês vão olhar os contextualizados 3 e 4 e o aprofundamento 1 e 2, tá? Além do PowerPoint, né, que eu acho, se eu não me engano, já disponibilizei, e as anotações no caderno. Se eu não disponibilizei PowerPoint, eu vou disponibilizar daqui a pouco, tá? Mas assim, é como eu falei para vocês, esse PowerPoint, basicamente, vocês têm um caderno, obviamente, para quem copiou na sala de aula, né, que eu passava tudo aquilo lá, tá? Então, vocês vão consultar a partir disso, tá? Assim, caderno e a apostila são super, hiper válidos de vocês consultarem, né? Necessário, inclusive. O que eu espero que vocês compreendam, aprendam, tá? Em relação a essa temática de Estados Unidos, Guerra do Oeste e Guerra de Secessão. Compreender as características dos Estados Unidos pós-independência e como as divergências entre Norte e Sul, que eram originárias do período colonial, impactam a política interna daquela época. Então, vamos lá. O que a gente vai pensar, o que vocês vão trabalhar na hora de estudar em relação a isso? Então, vocês vão ter que entender. Eu lembro que eu falei com vocês na aula, né? Eu lembro porque eu vi os slides, né? Já, para tentar recuperar o que eu tinha falado com vocês. Então, o que vocês vão ver, tá? Vocês primeiro vão ter que pensar como que se deu o processo de colonização dos Estados Unidos. E naquela primeira aula, falei com vocês isso, que os Estados Unidos ele é colonizado em colônias do Norte e colônias do Sul. As colônias do Norte tinham uma característica específica, qual era? De ser uma área mais de povoamento, né, com policultura, voltada para mercado interno, mão de obra livre assalariada. Já o Sul, qual era a característica do Sul? A gente vai ver que tinha, né, era voltada para ser uma colônia de exploração, com monocultura, voltada para o mercado externo e uso de mão de obra africana escravizada. Então, a gente tinha essas duas grandes diferenças, tá, em relação às colônias do Norte e as colônias do Sul. Quando há o processo de independência dos Estados Unidos em 1776, essas diferenças entre Norte e Sul, elas não terminam. Elas não terminam. A gente vai observar
que no pós-independência dos Estados Unidos, o norte ele era uma região mais desenvolvida, era uma região industrializada, enquanto o sul era uma região menos desenvolvida economicamente e que ainda tinha como grande força econômica a ideia da agricultura. Então, isso vai se mostrar, né, uma divergência importante. Além disso, a grande divergência existente entre as partes, entre as duas áreas dos Estados Unidos, estava na questão, né, da mão de obra, do uso de mão de obra, da forma de trabalho, do regime de trabalho adotado em cada uma delas. Por quê? Em 1776, os Estados Unidos se tornou independente. Em 1787, vem a Constituição deles, sendo que essa Constituição ela não acabou com a escravidão nos Estados Unidos. A escravidão ela só vai ser terminada, tá, com a 13ª emenda, que inclusive eu lembro que eu comentei com vocês do documentário que tem na Netflix. Então só vai ser extinta com a 13ª emenda. Porém, dentro do processo, né, de abolição da escravidão nos Estados Unidos, a gente vai observar que durante a década de 1860, eles vão passar pela Guerra de Secessão, onde o Norte não aceitava esse modelo, né, vamos colocar assim, não aceitava esse modelo de interferência do norte, o sul, perdão, não aceitava esse modelo de interferência do norte, né, em relação à questão da mão de obra, né, do regime de trabalho, e aí isso levou a um conflito entre as partes, tá? Então, dentro desse aspecto, dentro desse tema, o que eu quero que vocês entendam, como que eram as características das colônias, né, dos Estados Unidos pré-independência, tanto o norte quanto o sul, entender como que os Estados Unidos se construiu pós-independência, entender que as divergências entre norte e sul permaneceram, principalmente a questão da utilização da mão de obra, do regime de trabalho, onde o sul continuou predominando a ideia da escravidão, e entender como que isso vai gerar uma consequência para a política interna dos Estados Unidos, que vai ser justamente isso na Guerra de Secessão, onde Sul e Norte eles vão batalhar, né? E essa batalha vai gerar justamente, né, o fim da escravidão, as diferenças, a questão do racismo como um todo. Eu lembro que, inclusive, eu comentei com vocês sobre a música, né? Não só sobre a música, mas eu coloquei principalmente, né, do Nascimento de uma Nação, né? Que foi o filme dos irmãos Griffith que eles fizeram, que foi um filme extremamente racista, né? E que ele tentava revigorar essa ideia, né, dos Estados Confederados em si. Então, assim, gente, deu para entender mais ou menos o que tem que se observar, o que tem que se analisar em relação a esse tema, em relação a esse módulo, a esse capítulo? Deu mesmo? Ficou alguma dúvida? Nenhuma? Tá. Assim, olhando, né, desse aspecto, cara, você lendo o que devo aprender é justamente isso que eu quero trabalhar com vocês. Então, vocês têm que entender justamente, né, vamos colocar assim, quase que essa ordem cronológica, né, de entender como era os Estados Unidos pré-independência, observar quais são as questões, quais são as coisas que permaneceram no pós-independência e como isso afetou a política interna deles. Então, é entender as características das colônias e como a permanência dessas características afetou diretamente
na política interna dos Estados Unidos, tá? Então, assim, esse aí eu acho super tranquilo, tá? Ah, mas aí, vamos lá. Nas aulas presenciais, Lucas, pode ser que você tenha passado algum exercício, né, que não tem a ver agora, né? Devo olhar esses exercícios? Não. Repara lá, eu coloquei ali para vocês 3, 4, 1 e 2. 3 e 4 do contextualizado, dos contextualizados, e 1 e 2 dos exercícios de aprofundamento, tá? Então, assim, 3 e 4, 1 e 2, eles estão de acordo com isso que vocês devem aprender que eu estou colocando ali, tá? Então, assim, foca nessa parte. Olhar através desse viés, tudo bem? Vamos agora aqui partir para o segundo tema, né? Os Estados Unidos no século XIX, da política externa de Monroe ao Big Chic. Onde que vocês vão ter que ver isso, gente? Vamos lá. Capítulo 2 da apostila. Focar nos exercícios contextualizados 3, 4 e 5, tá? E, obviamente, se eu não coloquei também o PowerPoint, eu vou colocar, tá? Mas focar nas anotações do caderno, pela mesma motivação que eu falei em relação a que as aulas foram presenciais, então a gente já via tudo, né, no caderno, basicamente. O que vocês devem compreender, né, em relação a este segundo módulo, em relação a este segundo capítulo, tá? Compreender as motivações e as características do processo de expansão territorial dos Estados Unidos durante o século XIX. Então, assim, o que você deve aprender, que eu coloquei ali, já está claro, né? Não tem nenhum malabarismo para dizer o que vocês têm que olhar, tá? Então, o que é que vocês vão ter que entender? Quais eram as motivações para os Estados Unidos tentar expandir o seu território em direção ao oeste? Lembra que eu falei com vocês que existia a questão da marcha para o oeste? E também havia um processo de expansão dos Estados Unidos para a América como um todo, né? Não à toa eu falei com vocês que eles vêm com aquele discurso, que eles vêm com aquela, que eles chegam com aquela defesa de América para os americanos. Então, os Estados Unidos ele começa a defender o processo de independência dos países da América Latina. Só que esse América para os americanos é o que eu falei com vocês, que tinha um discurso muito claro por trás de tudo, que era os Estados Unidos que tinha interesse em controlar a política local. Então, assim, esse América para os americanos, né, é uma tentativa de retirar a força dos europeus e implementar a sua própria força ali. Para isso, os Estados Unidos ele vai adotar aquela ideia da política do Big Chic, a política do grande porrete. Ou seja, se o europeu que não é daqui não sai por bem, ele vai ter que sair por mal. E vai ser a nossa missão, vai ser a missão dos Estados Unidos em retirar essa galera daqui. Então, os Estados Unidos ele se declara como protetor, né, desses povos americanos em relação à dominação do europeu, que é o cara mau. Porém, isso que eu estou falando com vocês é em relação à política dos Estados Unidos para com a América. Agora, dentro do território dos Estados Unidos, ele também tinha uma política de expansão territorial. Essa expansão territorial dos Estados Unidos, ela era pautada na ideia do destino manifesto, que eu falei com vocês, né? Eu lembro que, inclusive, nas nossas aulas, não, na nossa aula disso, né, com essa temática, eu mostrei para vocês um quadro que era uma espécie de um anjo, né, levando o progresso em direção ao oeste. Eu lembro que eu, inclusive, comentei com vocês que a parte do lado mais esquerdo, né, daquele quadro, a imagem era mais escura, o quadro tinha, né, uma escuridão um pouco maior, né, enquanto do lado direito, que era da onde, né, o anjo estava vindo,
aquela parte era muito mais iluminada, né? Então, o pintor, ele optou por fazer isso, e assim, ele fez isso com total, né, interferência mesmo. Ele tinha intenção de fazer isso, né? O lado direito mais iluminado, enquanto o lado escuro, o lado esquerdo estava mais escuro. Por quê? Era o progresso chegando ali, trazendo a luz, né? Então, era justamente isso. Então, os Estados Unidos ele defendia essa ideia do destino manifesto. O que era o destino manifesto? Na qual eles se colocavam como os grandes defensores, né, como os grandes escolhidos por Deus. Né? Então, o povo americano, né? E aí, repare, eu não suporto o termo americano para falar de estadunidense. Por quê? Repara que eles têm uma ideia de que eles são a América, enquanto a América é a América do Sul, Central, né? E do Norte. Então, assim, eles não são a América. Eles fazem parte da América, mas eles não são a América. Então, eles começaram a defender a ideia de que eles eram os escolhidos de Deus para levar o progresso e a civilização em direção ao oeste. Né? Então, para aqueles nativos, para aqueles indígenas, com uma série de coisas, eles seriam os responsáveis por levar o progresso em direção a toda essa área. Então, a ideia do Destino Manifesto, dentro desse processo de expansão territorial dos Estados Unidos, de expansão ideológica dos Estados Unidos, ela também é extremamente importante. Então, dentro desse aspecto, vocês têm que entender essa ideia, né, de quais são os motivos que vão levar os Estados Unidos a buscar a sua expansão em direção ao oeste e em direção ao restante da América, e da onde que eles tiravam essa ideia? Como eles buscavam legitimar as ideias deles? Então, por exemplo, quando eles fizeram um massacre aos indígenas, aos nativos estadunidenses, indo em direção ao oeste, eles não podiam falar que eles tinham interesse único e exclusivamente econômico. Então, eles usaram um argumento religioso de que eles eram escolhidos por Deus para cometer a barbárie, para cometer, né, o genocídio que eles cometeram. Tá? Então, é justamente essa ideia, né, que vocês têm que começar a pensar. Beleza em relação a isso? Então, América para os americanos da Doutor Tramont, está falando dos Estados Unidos? Sim, exatamente. Exatamente. Né? E aí, repara, né, eles usam América para americanos quando eles estão querendo colocar, eles estão tentando passar uma imagem de que ó, é para os americanos no geral. Todos somos americanos, América do Sul, Central e do Norte. Porém, esses americanos, né, implicitamente, eles estão fazendo uma jogada, né, para que seja para eles só. Né? Então, assim, é só você reparar, né, os termos que são utilizados é, é, lá, né, nos Estados Unidos em várias campanhas. America First, ou seja, América primeiro. Eles são América, mas ninguém. É justamente isso. Então, assim, o restante da América, ele também vem com essa ideia, né, de absorver. Tanto que quando a gente vai falar dos Estados Unidos, a gente não fala de estadunidense, a gente fala de americano. Né? Ou seja, eles conseguiram incutir na nossa mentalidade justamente isso. Então, o dia de ações de graças comemora a morte dos índios? Não, também não é assim. Também não é assim. Tá? Não, porque assim, o que eu posso dizer para vocês? É a mesma coisa que a gente parar para pensar, tá? Que o processo, né, o descobrimento do Brasil ele não é feriado, né? Mas, na teoria, a gente reverencia isso. Né? Ou vou pegar aqui melhor um exemplo para vocês. Pegar a ideia da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, obviamente, não é um feriado religioso, nada disso, mas é um feriado que se comemora aqui. E a Inconfidência, ela foi um movimento realizado pela elite econômica brasileira que tinha interesses em manter
a escravidão, essas coisas como um todo. E aí, repara, a gente comemora? Comemora porque é feriado. Significa, então, que a gente naturalmente está comemorando, né? Tem como intenção comemorar, né, a escravidão ali porque eles eram a favor? Não. Mas repara que isso está construído na história da Inconfidência Mineira. Então, por mais que a gente não perceba o sentido, isso está bem implícito lá. Pode estar bem escondido, porque pode não ser o real sentido. Mas, por que eu estou falando isso? Porque a gente não pode desligar a história do Brasil com o massacre de africanos escravizados, com o massacre de indígenas. Da mesma forma que a gente não pode desligar a história dos Estados Unidos com o massacre de africanos que eram escravizados, com o massacre de indígenas, de nativos também. Então, assim, tudo na história dos Estados Unidos, querendo ou não, está ligado a esse ponto da história, né, de massacre dos indígenas, assim como do Brasil. Tá? Então, assim, não é necessariamente se comemora ali de certa forma, tá? Mas tudo na história deles está atrelado a isso, não tem como você desligar, porque foi algo que de fato aconteceu. Então, devemos deixar de comemorar essa data, procurar outra data comemorativa? Assim, Daniel, eu prometo que eu te respondo na próxima aula. Vou anotar aqui, tá? Para a gente não perder o foco aqui, que é o do roteiro, tá? Eu prometo que eu respondo na próxima aula isso. Então, vamos lá. Deu para entender esse ponto aqui da política externa e da ideia do Big Chic, gente? Ficou alguma dúvida? Tá, então, vamos lá, passar. Agora, vamos aqui para a Revolução Mexicana, tá? A Revolução Mexicana é a nossa terceira temática, onde vocês vão encontrar no capítulo 3, né? E quais exercícios vocês vão fazer para isso. No capítulo 3, perdão, vocês vão fazer os conceituais 2, 3 e 4, tá? E aí a mesma coisa dos outros temas lá, caderno, né, apostila, essas coisas como tudo. O que vocês vão ter que compreender? Identificar e compreender a situação político-social do México entre o século XIX e XX, assim como o problema agrário existente e suas consequências para a sociedade. E aí, Lucas, mas nessa aula de Revolução Mexicana você falou 30 mil nomes, né? Pancho Villa, Emiliano Zapata, Porfírio Dias, Victoriano Huerta, Obregón, né? Falei todos esses nomes. Vou ter que lembrar desses nomes, vou ter que ficar pesquisando nome por nome, saber o que cada um desses fez. Não, não vai ter que ficar fazendo isso, tá? Por quê? Eu estou deixando claro ali que eu quero que vocês entendam a situação político-social. Então, o que a gente vai observar? Que entre o século XIX, fim do século XIX e início do século XX, aí vocês vão ter que lembrar o nome desse carinha, né? Quem era que comandava a política no México? Porfírio Dias, tá? Então, Porfírio Dias, ele era um ditador, né, que tinha a ideia do porfiriato, tá? Então, vocês vão ter que entender que entre o século XVIII, XIX e o início do XX, havia a questão do porfiriato, tá? Que era a ditadura lá no México. Essa ditadura, né, obviamente, explorava a classe agrária, tá? Então, os camponeses eram extremamente explorados, né, dentro desse modelo. E aí tinha um grande ponto. Havia uma distribuição de terras igualitária no México? Não. Então havia uma concentração de terras muito forte. E aí a gente vai observar que, a partir do século XX, início do século XX, vai surgir e vai começar a ocorrer um movimento de contestação e, acima de tudo, contrário, tá? Acima de tudo, contrário à estrutura, né, ditatorial e à estrutura que controlava a política e a economia do México. Então, qual era a grande motivação
qual era o grande problema agrário existente no México naquela época? Concentração de terra, concentração fundiária, tá? Então, a gente vai observar que, por mais que existissem diversos problemas, o grande problema agrário da economia do México era a concentração fundiária, que fazia com que a maior parte da sociedade, que eram os camponeses, fosse explorada, tá, pelos donos de terra, que era a menor parte da sociedade. Então, a partir disso, começa um movimento de contestação, né, ao governo do Porfírio Dias, como vem, por exemplo, a figura do Vitoriano Huerta, tá? E aí começa a surgir, né, aquela mudança de governos, mudança de nome a cada instante. Mas o que eu quero que vocês entendam da Revolução Mexicana e lembrem é justamente como que era o governo do Porfírio Dias, aquela ditadura, e entender qual era o problema agrário que existia ali e que leva, consequentemente, né, a todo aquele caos que a gente falou, que era a questão da concentração fundiária, responsável pela pobreza, por uma série de fatores. Beleza, gente? Deu para entender isso? Né? O que vocês vão ter que olhar de fato? Se eu posso explicar de novo? Posso. Qual era a questão do problema agrário? Tá? A questão do problema agrário que eu coloquei aqui é justamente que havia uma concentração de terras muito grande. Então, havia muita terra na mão de pouca gente, tá? E muita gente com pouca terra. Então, como havia uma concentração fundiária muito forte, isso faz com que uma pequena parcela da sociedade, que eram os latifundiários, ou seja, os donos de terra, explorassem a maior parcela da sociedade mexicana. Porque durante o governo do Porfírio Dias, o México ainda era um país predominantemente agrário, tá? Então, o grande problema agrário é a concentração fundiária, que fazia com que a maior parcela da sociedade fosse explorada pelos latifundiários. E isso vai gerar uma série de problemas de contestação ao governo do Porfírio Dias, e aí a gente vai observar que vai ocorrer aquele caos lá. Tá? Então, o grande centro dessa questão aí é entender a situação pré-Revolução Mexicana e identificar qual era o problema agrário e quais eram as características dele. Deu para entender? Agora foi? Beleza, então. Tá? Vamos lá para o penúltimo. O penúltimo fala o seguinte, ó, segundo a Revolução Industrial e doutrinas sociais do século XIX, identificar e compreender as transformações socioeconômicas ocasionadas pela segunda Revolução Industrial. Tá? Onde vocês vão ver isso, gente? Na apostila, né, módulo 5, tá? Os exercícios 1, 3 e 4, conceituais, e o contextualizados 1 e 5, tá? E aí, gente, olha só, o tempo está acabando aqui, eu vou desligar e vou fechar e vou abrir de novo aqui, tá? A sala, e aí vocês já tentem acessar rapidamente, beleza? Senão a gente vai ser interrompido aqui no meio.